Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos. Que a noite hoje seja uma noite abençoada e iluminada para todos nós. E que a paz esteja em nossos corações. Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre o livro Caminho, Verdade e Vida. A psicografia é do Chico Xavier, é um livro do Emmanuel, tá? Nós estamos na lição 37, que é honras vãs. Está muito alto? Está muito alto o som? Estou achando que está alto, não está, gente? Então, vamos lá. Como que o Emmanuel começa esse capítulo? Ele pega o capítulo 7, versículo 7 do Evangelho de Marcos, que diz assim: em vão, porém, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Quer dizer, está ensinando algo em vão. O que Jesus estava dizendo e para quem que ele estava dizendo isso? Jesus estava dizendo isso para os fariseus, né, para os que estavam... Deixa eu passar aqui para... Pronto? Olha lá, ele estava falando isso para os fariseus e para os escribas. Os fariseus era aquele grupo religioso que seguia à risca, ou pelo menos diziam que seguiam à risca os mandamentos. E os escribas eram aqueles que eram responsáveis por ler a lei, traduzir, ensinar. Esses eram os escribas. E aí Jesus faz uma crítica para eles nessa parte do Evangelho, onde Jesus critica eles em relação ao Corban, que seria o quê? É quando refere a uma prática muito distorcida daqueles filhos que não queriam ajudar os pais, nem sustentar os pais, que é um dos mandamentos, já que eles falavam tanto que eles seguiam os mandamentos, é um dos mandamentos: honrai vosso pai e vossa mãe. Só que eles alegavam que o dinheiro que eles tinham para sustentar o pai e a mãe, que eles colocavam então lá no templo que era dedicado a Deus. Na verdade, sabe aquela questão do desvio do dinheiro, né? Para justificar não fazer alguma coisa. Então, se eles eram tão corretos assim, por que eles criticavam tantos outros? E o que eles estavam criticando que Jesus ali naquele momento chamou a atenção deles? Eles estavam falando com Jesus que os apóstolos de Jesus, os discípulos de Jesus, estavam se alimentando do pão sem se lavar, que era um costume da época. E eles não se lavavam, não era assim, eles se lavavam não era por preocupação que eles tinham com os micro-organismos que eles nem sabiam que existiam. Eles lavavam porque era uma regra, estar limpo ali para aquela alimentação. Mas Jesus estava falando que eles estavam tão preocupados em seguir as leis, mas por fora, eles não honravam o pai e a mãe. Por fora, eles sempre davam um jeitinho de seguir os mandamentos de acordo com a visão deles, né? Bom, o Emmanuel, nessa parte do livro, né, nesse capítulo, eu vou ler esse pedacinho aqui para vocês. Ele diz o seguinte para nós: os últimos séculos estão cheios de figuras notáveis de reis, de religiosos, de políticos, que se afirmaram defensores do cristianismo e apóstolos de suas luzes. Todos eles escreveram e ensinaram em nome de Jesus. É certo que muita coisa foi feita de bom também. É certo que muito da compaixão, dessa preocupação com o outro, muito também foi feito a favor do menos favorecido por essas pessoas. Mas acontece que as pessoas ficaram numa coisa muito superficial, que era aquilo que poderia ser feito de uma maneira do outro. E Jesus sempre nos convocou a olhar para dentro, a nos mostrar o que vai dentro do nosso coração.
E essa parte sempre ficou muito superficial ao longo dos séculos. Então ele continua dizendo aqui, ó, no entanto, em vão procuraram honrar o Salvador, ensinando doutrinas que são caprichos humanos. Porquanto o mundo de agora ainda é campo de batalha das ideias, qual o tempo em que Cristo veio pessoalmente a nós? Apenas com a diferença que o farisaísmo, o templo, o sinédrio, o pretório e a corte de César possuem hoje outros nomes. Se a gente continua fazendo a mesma coisa desde a época do Cristo, vão pensar que nós estamos fazendo a mesma coisa há 2000 anos. E ainda não conseguimos entender e evoluir a mensagem do nosso Mestre. Então, quando a gente fala do farisaísmo, a gente está falando daquelas pessoas que elas acham que ela está certa o tempo inteiro. Toda forma de visão que ela tem é a forma correta. Tudo que ela faz é certo. O outro está sempre errado. Moralmente eu sou melhor do que o outro. Tudo que eu penso está certo. E isso eu estou falando não só em aspecto religioso, mas em todos os aspectos. E é difícil a gente conviver com essa situação. E onde está o templo que Jesus estava falando ali, né? Emmanuel nos conta, né? Na verdade, o templo não pode ser só um templo de pedra, né? Não pode ser um prédio religioso. Por quê? Porque a verdadeira transformação é a transformação íntima. A gente não pode achar que uma pessoa que vai à missa todos os domingos, e por fazer isso ela vai ser feliz. Porque ela está seguindo a risca ali que domingo ela tem que ir à missa. Eu não vou conseguir resolver os meus problemas se eu sempre vier ao centro tomar um passe. O passe é super importante para equilibrar as nossas energias. Mas não adianta nada se eu não tiver uma visão para dentro do que eu preciso transformar para a minha vida transformar junto. Então, o que os espíritos fazem? Eles nos auxiliam, com algumas perguntas muitas vezes, a enxergar aquilo que a gente precisa na nossa grande mudança, no nosso grande salto, para a gente parar de sofrer, para a gente parar de adoecer, para a gente poder ser mais feliz. Então, vir tomar o passe é ótimo, mas não adianta eu sair aqui logo na esquina e já começar a pensar igualzinho antes de eu entrar na casa espírita. Ou eu começar a pensar, não dou conta, não tem jeito, não vai dar certo. Por que vai dar certo? Se eu pensar que não vai dar certo, eu consigo resolver? Se eu jogo o meu padrão vibratório para cima, eu consigo aproximar os espíritos que querem me ajudar para esse processo de transformação. Mas não só vibrar positivamente, mas enxergar o que existe dentro de mim que precisa ser modificado. Isso é muito importante. E aí ele fala, onde que está o sinédrio, né? Está naquelas autoridades do saber, né? Que julgam ali os donos da verdade espiritual. E onde que entra o pretório? Ele cita pretório ali naquela fala, que seria o quê? A residência de um comandante militar ou de um governador. Há 2000 anos existia, isso existe até hoje. Lembrando que o sinédrio, gente, é aquela assembleia de juízes, né, que formava o legislativo, né, que nós temos ainda hoje. Então, falar de Jesus não é a mesma coisa que viver Jesus. É fácil viver Jesus? Não, mesmo. Não é. Viver de acordo com o que Ele veio nos colocar não é fácil, mas é o caminho. Eu posso escolher outros caminhos, caminhos mais tortuosos, caminhos que vão me dar muito mais volta, caminho que vai me fazer voltar lá no início e de repente eu vou dando círculos, porque o acontecimento vai todas as vezes, eu consigo dar certo, dar errado, eu consigo dar certo, dar errado. Quando eu percebo que eu posso seguir um caminho mais reto, eu começo a entender que eu estou seguindo o caminho do Pai.
E o que é esse caminho reto, né? É quando Jesus, né, ele vai nos ensinando que a gente precisa amar. E é uma reflexão que a gente faz no final do nosso dia, como Santo Agostinho nos ensinou. No final do dia, ou nem precisa ser no final do dia, quando a gente começa a ficar mais atento às percepções da nossa vida, a gente começa a entender aonde que a gente está errando, quando a gente acaba de errar. Quando a gente faz alguma coisa, a gente fala assim, nossa, não dei conta, errei de novo. Não dei conta, explodi com aquela pessoa de novo, eu já sabia que não precisava disso. Eu já tenho consciência de que eu não preciso estressar nesse ponto. Eu posso escolher ter razão e posso escolher ser feliz, porque nem sempre a gente precisa ter razão para tudo. Às vezes vale muito mais a gente fazer aquele ouvido de mercador, não é engolir sapo, gente. Há algumas brigas que são desnecessárias. Há algumas coisas que a gente pode muito bem... Tá, falou, ele está no processo evolutivo dele, eu estou no meu. E o que ele falou, ele vai responder para ele, eu vou seguir o meu caminho, porque eu quero ter paz. Eu não quero brigar aqui agora e arranjar uma série de conflitos internos para o resto do meu dia. Porque quando a gente tem alguma questão assim, aquela pessoa fica impregnada na gente. E a gente acaba não conseguindo esquecer dela. E ao invés da gente pensar na gente, na nossa vida, na nossa felicidade, a gente está pensando no que o outro fez. Sendo que o nosso tempo de vida é tão curto e a gente às vezes gasta muito tempo pensando no outro ao invés de pensar na gente mesmo, né? Então, será que a gente está seguindo, né, o caminho de Jesus ou é a ideia que a gente cria dele? Porque tem gente que segue Jesus até um certo ponto. E vamos combinar que seguir Jesus não é seguir regras e normas. É quando a pessoa vira e fala assim, eu vou fazer tudo como se fosse um ritual, né? Eu vou fazer tudo direitinho. Se eu começar a seguir regras, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, eu não posso... Não estou dizendo que ninguém tenha que beber e fumar, porque é longe de mim que eu não gosto disso, não acho que é certo isso. Mas não é seguir só as regras, não beber, não fumar, não fazer, vou guardar dia tal, parará. Não é isso. Jesus nos diz assim, conheça você para fazer a sua transformação. Olhe o que não está bom e faça a transformação, porque sozinho você vai entender que a bebida não faz bem e que o tabaco também não. Não porque você está seguindo regra, porque você entendeu que aquilo faz mal para a sua saúde. Se eu começar a seguir regra por regra, isso não é viver. Isso não é transformar. Isso é terceirizar a sua vida para o outro. Eu preciso entender quem que eu sou realmente nesse mundo, quando ninguém está me olhando, quando sou eu comigo mesma, e não quando eu estabeleço seguir só regras porque o outro assim deseja. Não é? E isso não é fácil não, né, gente? Isso é difícil. Então, quando a gente serve os homens, segundo os homens, eu vou agir por medo de julgamento. Não tem aquela coisa assim, se eu fizer isso, eu posso ser castigado por Deus. Se eu fizer isso, é pecado. Qual que é o maior julgamento? É a nossa consciência. É a nossa consciência que vai nos julgar no final da história. Então, se eu estou repetindo fórmulas, seguindo padrões, terceirizando minha consciência, eu não estou seguindo Jesus, eu estou seguindo os homens. Eu vou seguir Jesus quando eu começar a amar mais, e eu estou falando amar, começando por nós mesmos. Será que você realmente se ama?
Será que você realmente se respeita? Será que você conhece os seus limites? Né? Será que eu faço coisas que me deixam feliz? Ou será que eu estou tapando buraco, fazendo coisas que esperam de mim e não exatamente o que eu gostaria de fazer? Lembrando que a gente tem que ser pessoas melhores também quando a gente sair desse planeta. Porque todos os seres, né, eu estava até comentando com meu filho esses dias, todos os seres estão fazendo o melhor deles nesse planeta. Uma árvore ali na avenida, ela está fazendo o melhor dela. Ela está abrigando um monte de micro-organismos, ela está abrigando pássaros, ela está dando alimento, ela está formando semente, ela está liberando oxigênio. Ela está dando o melhor dela nesse planeta. E nós? O que nós estamos contribuindo para a nossa vida e para esse planeta? Então é amar mais, perdoar mais, silenciar um pouquinho o nosso ego, achando que a gente sempre tem que dar a última palavra e sempre tem que estar certo. Praticar a caridade, agir certo mesmo quando ninguém está olhando. Porque a gente tem numa outra passagem Jesus falando assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Então, gente, quantas vezes nós confundimos esse discurso espiritual com a vivência espiritual? E vocês acham que eu não me cobro? Porque eu estou aqui falando, uma pessoa cheia de defeitos como todos os seres. Vocês acham que eu não me cobro? Vocês acham que quando está acontecendo alguma coisa na minha vida, eu falo assim, puxa, a gente fala uma coisa e faz de experiência outra. Eu também me cobro. Eu sou como diz o Chico, né? Eu sou o nada ainda em termos evolutivos, né? Se o Chico falava que ele não era, quem sou eu ainda? Né? Mas assim, eu me pego muitas vezes errando e entendendo que eu estou errando. Que é pior, porque eu estou errando com conhecimento, né? Então, a gente tem que realmente viver não só o discurso espiritual, mas a vivência espiritual. O que Jesus veio me falar? E os espíritos nos ajudam, né? Tem vários livros aí de espíritas, né? Que ali o livro dos espíritos é ótimo para nos mostrar também um caminho. Será que nossas escolhas diárias confirmam o que dizemos crer? Será que as minhas escolhas estão dizendo exatamente aquilo que eu creio? Eu creio no Pai, eu creio em Jesus. Você crê até que ponto, né? Você segue até que ponto? Não estou dizendo que ninguém tem que chegar na perfeição nessa vida, porque a gente não vai conseguir isso. Mas estou dizendo que agora nós somos os trabalhadores da última hora. Nesse momento a gente precisa realizar a nossa transformação. Por quê? Porque quando a gente veio e encarnou, Jesus apostou em nós, na nossa transformação, na nossa chance de estar aqui para fazer o melhor dessa vida. E o melhor para quem? Porque se a gente faz o bem para a gente começa a fazer o bem para a sociedade e tudo começa a fluir ao nosso favor. Os nossos problemas vão ficando mais leves, o fardo vai ficando mais leve, né? O Espiritismo, ele rompe com os mandamentos dos homens, né? Que eu estava falando do livro dos Espíritos, né? E ele mostra para a gente uma fé, não uma fé onde a gente tem que seguir regras, mas uma fé raciocinada, né? Então, lá no livro dos Espíritos, ele fala assim: reconhece o verdadeiro Espírito pela transformação moral e pelos esforços que emprega em domar as más inclinações. Então, se eu me esforço para domar as minhas más inclinações, não é eu simplesmente fazer pequenas modificações aleatoriamente. Eu preciso entender quem que eu sou. Quem eu sou.
Vou falar com toda a verdade, eu não me conheço totalmente ainda. E eu acho que todo mundo aqui não se conhece plenamente, porque a gente se pega às vezes em situações que a gente nem se reconhece. Quem que eu sou? De verdade. Se eu começar a entender quem eu sou, eu começo a recuperar ali e entender quais são as minhas más inclinações. Eu estou aqui para quê nesse planeta? Para pagar boleto? Não. Quer dizer, a gente tem que pagar, mas não é para isso que você está aqui. Aliás, a gente mais faz é trabalhar para pagar boleto, né? Eles chegam. Mas eu estou aqui espiritualmente falando, mesmo pagando boleto, para entender o que a gente está fazendo aqui. Nessa família que a gente nasceu, nesse lugar que a gente trabalha, né? Nas nossas relações com os nossos amigos, nas nossas relações familiares, né? E eu, entendendo quem eu sou, posso fazer um pouco melhor para poder seguir uma vida mais leve, mais tranquila. Ninguém veio aqui para sofrer, a gente veio aqui para construir e para reconstruir a nossa vida. Então, em que ponto da vida espiritual a gente ainda busca aprovação externa? Muitas vezes a gente ainda está ligado ali no que os outros estão pensando da gente, né? E o que fazemos por amor e o que fazemos por reconhecimento? Isso são coisas que a gente tem que realmente pensar. Epa! O Emmanuel, né, ele tem uma frase aqui, mas ele está dizendo o quê? Ele está dizendo aqui embaixo, ó, em negrito. Jesus sempre teve uma postura desarmada, amorosa, e não se preocupou em fundar instituições, mas em formar consciências. Ele queria que a gente crescesse, porque a gente é muito infantil, espiritualmente. Então ele nos ensinou amor, perdão, compaixão, justiça e autoconhecimento. Então, gente, lembrem sempre disso. Nós não estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos. E se a gente precisa da ajuda do nosso mestre, a gente tem que aproximar dele. Através da reflexão, do momento que você para e respira, que você conecta com ele, que você pede, que você agradece. E escuta o que ele tem para te dizer. Escuta. Porque muitas vezes a gente faz uma oração e encerra a oração sem escutar a resposta. Então, faz a oração num momento de pausa, de cuidado. Respira, medita e escuta, porque com certeza você vai ter um mentor espiritual para te ajudar nesse processo. Então, a nossa referência, né, o nosso livro que a gente está estudando, Caminho, Verdade e Vida, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Que a gente possa cada dia mais aprender e transformar a nossa história em vidas felizes, em vidas verdadeiras, com as bênçãos, e que vocês consigam hoje vir aqui buscar, junto aos nossos amigos, a solução daquilo que todos nós precisamos. Que Jesus nos abençoe na noite de hoje.